Eu acabei de fazer uma reunião virtual com um motorista aqui de Joinville, Santa Catarina, e que ele foi parado numa fiscalização da lei seca na cidade vizinha, que se chama Barra do Sul, que é uma praia, tá? E a dúvida central dele foi: como ele havia sido fiscalizado na lei seca lá em 2011, e ele respondeu, inclusive, tanto pelo processo administrativo como pelo processo criminal da lei seca, ele ficou na dúvida se esse processo lá de trás iria influenciar agora, em 2025, nessa nova fiscalização da lei seca, que ele foi flagrado nessa abordagem policial e que ele recusou a fazer o teste do bafômetro. E a resposta é que, de fato, não influencia esse acontecimento, né, de muitos anos. E o porquê que não influencia? Lá em 2011, pelo que ele narrou, ele foi processado tanto de forma administrativa como também de forma criminal pela multa da lei seca, porque ele havia realizado o teste, ou seja, ele assoprou o bocal descartável do etilômetro e constatou um resultado que ele estava de fato influenciado pelo álcool, né, pela embriaguez, e por conta disso influenciou negativamente na condução do veículo. Então, em relação a essa situação, ele respondeu pelo processo administrativo, cumpriu as sanções, como também pelo processo criminal, onde ele fez um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, ou seja, com o promotor. Então, ele teve que pagar cestas básicas, enfim. Então, a dúvida principal dele é se esse ocorrido iria influenciar agora nesse novo processo administrativo que o Detran instaurou contra a CNH dele. E não influencia porque são fatos totalmente distintos, e ainda pelo fato dessa nova abordagem policial ter resultado apenas num processo administrativo e não resultou num processo criminal. Por que não resultou no processo criminal? Porque ele recusou a fazer o teste do bafômetro. Por conta disso, ele vai responder, já está respondendo na verdade, pelo artigo 165A, que é previsto na nossa legislação de trânsito, quando o motorista recusa a fazer qualquer teste para verificar se existem sinais de alcoolemia ou se realmente existe álcool lá no pulmão dele, tá? Então, sobre essa situação, como ele vai responder apenas de maneira administrativa, esse fato criminal lá de 2011 não influencia agora em 2025. E então, como que vai funcionar daqui para frente? Agora que ele foi abordado recentemente pela lei seca, ele vai responder por um processo administrativo que engloba o processo de autuação, que serão 3 etapas administrativas de defesa possíveis, que seria a defesa prévia, o recurso à Jari e o recurso ao CETRAN. Claro que para cada etapa ele terá uma notificação, ele deve receber uma notificação física pelos correios. Na defesa prévia, ele deve receber a notificação de autuação, e no recurso à Jari ele deve receber a notificação de penalidade, que nada mais é do que um boleto que chegará no endereço do veículo. Agora, um ponto muito importante, tá? É que poucos motoristas e proprietários de veículo conhecem sobre essa informação, é que quando o motorista flagrado na abordagem policial ele é diferente do proprietário do veículo, vamos supor, o pai, que é o proprietário do veículo, libera o seu carro para o seu filho ir numa festa, enfim, numa balada. E no retorno dessa festa, esse filho é flagrado na fiscalização da lei seca. Como o proprietário e o condutor são distintos, consequentemente, a notificação deverá ser encaminhada para o proprietário do veículo e para o condutor abordado nessa fiscalização da lei seca. Caso contrário, nós estaremos diante de uma ilegalidade, uma abusividade sobre a ausência de notificação. Inclusive, temos várias decisões, vários processos já com êxito envolvendo situações semelhantes, onde, após solicitarmos mais documentos ao órgão de trânsito ou ao Detran, nós nos deparamos com essa ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito e, consequentemente, é muito positivo para o proprietário e para o condutor abordado, porque com isso a gente consegue anular e evitar as consequências dessa infração, que são 3, que é o pagamento do débito da multa, que é um valor altíssimo de quase R$ 3.000, a suspensão da CNH por 12 meses e ainda a necessidade de fazer um curso obrigatório de reciclagem. Agora, por outro lado, quando
o motorista flagrado na lei seca, ele também é o proprietário do veículo. Aí nessa situação, quando ele assina o auto de infração, que é um documento que o policial ele elabora lá no momento da fiscalização, esse motorista abordado ele é considerado notificado ali mesmo, ali na fiscalização, justamente por ele ser o condutor, por ele ser o proprietário e porque ele assinou o auto de infração, ou seja, ele já é considerado pela nossa legislação como consciente do cometimento dessa infração. Então, dessa forma, neste caso, o órgão de trânsito ele não precisará encaminhar a notificação física, apenas constar no sistema do veículo ou ainda notificá-lo de forma digital pela CDT, que é o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, que inclusive eu recomendo que você tenha no seu celular e que você acompanhe todos os meses, até para verificar se você não foi surpreendido com alguma infração que ela não é oriunda de uma abordagem policial. Por exemplo, avançar o sinal vermelho, o excesso de velocidade na via, enfim, para que você não seja surpreendido com alguma infração de trânsito no qual você não tenha cometido, porque tem situações no qual o policial apenas visualiza um veículo cometendo alguma irregularidade no trânsito e ao preencher o auto de infração ele acaba erroneamente identificando uma placa do seu veículo. Por exemplo, o seu veículo ele tem a placa BCD e ele identifica como MCD, por exemplo. Então pode acontecer e o proprietário do veículo será multado erroneamente. Acontece muito, tá? Por isso a importância de você sempre estar consultando tanto o sistema do veículo como o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Agora, retornando sobre a fiscalização de lei seca, temos essa questão da notificação, que é muito importante você ter ciência, e ainda sobre como funcionará todo o processo. Então, você vai responder por 2 processos administrativos, que é o processo de autuação, onde terá 3 etapas defensivas, e posteriormente será instaurado pelo DETRAN, ou seja, pelo delegado responsável pela sua habilitação, o processo de suspensão, onde novamente você terá mais 3 chances defensivas em âmbito administrativo para evitar todas as consequências, no qual eu sempre recomendo que você procure um advogado especialista em trânsito, assim como nós somos aqui na Jacob Advocacia, onde há mais de 8 anos atuamos somente com o direito de trânsito, principalmente com processos envolvendo suspensão, cassação do direito de dirigir e também a multa da lei seca, que é conhecida a multa do bafômetro. E se você, motorista, tem qualquer dúvida sobre alguma situação do direito de trânsito, fique muito à vontade para encaminhar a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo, clicar em curtir, compartilhar esse vídeo também com outros motoristas em grupos, caso você esteja em algum grupo do Uber ou da profissão que você exerce. Então, por gentileza, você pode estar encaminhando, isso nos ajuda bastante. E ficamos à disposição caso você precise dos nossos serviços.